Dores nas articulações, inchaço, fadiga, vermelhidão, limitações dos movimentos. Você tem alguns destes sintomas? Então fique atento, você pode ter artrite ou artrose. Nossos assuntos de hoje no Opção Saúde. Olá, começa agora o Opção Saúde e hoje vamos falar sobre artrite e artrose. Para falar sobre o assunto, convidamos o reumatologista Dr. Júlio Horta. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, Dr. Júlio. É um prazer estar aqui. Dr. Júlio, bom, a artrite e a artrose, elas apresentam sintomas muito parecidos, mas são doenças diferentes, né? Explique pra gente o que é cada uma dessas doenças. Sim, os sintomas normalmente eles apresentam com dores articulares, tanto a artrose quanto a artrite. A artrite normalmente é a chamada artrite reumatoide, é um quadro inflamatório. Ela está catalogada nas doenças inflamatórias ou de um fundo imunológico, tá certo? Onde é uma doença chamada autoimune. E a artrose, ela tem uma outra origem, outra característica. É de desgaste, é de aumento do uso. Com o passar da idade, as articulações vão se gastando, vão se desgastando as cartilagens e aparece dor, a rigidez e também uma inflamação mais menor do que a artrite. Tá. Agora, a artrite ela pode ser infecciosa ou reumatoide, né? Que a maioria das pessoas conhecem por reumatismo. E qual a diferença? A diferença é a seguinte, a artrite reumatoide, como eu disse, é uma doença autoimune, ou seja, o próprio organismo, o sistema imunológico da pessoa começa a agredir as suas estruturas, principalmente as estruturas articulares. No caso do reumatismo infeccioso, existe um agente, uma bactéria, normalmente uma bactéria que causa a infecção naquela articulação. A origem, a fisiopatologia é totalmente diferente. Doutor, e quais são as articulações mais atingidas pela artrite? Olha, a artrite reumatoide, ela é basicamente uma doença que acomete mais mulheres do que homens e ela é conhecida como uma doença de pequenas articulações, as interfalangianas proximais, os punhos, cotovelos, eventualmente outras articulações maiores, diferentemente, por exemplo, de algumas artroses, como eu falei, que é um reumatismo mais degenerativo, que vem com o processo da idade, que pode normalmente acometer as grandes articulações, como os joelhos, tornozelos, coxo femoral e a coluna. Bom, doutor, muita gente pensa que a artrite e a artrose são doenças que atingem pessoas com mais idade, né? Então, nossa equipe foi até as ruas saber quais as dúvidas das pessoas sobre estas doenças. Vamos ver. Qual idade começam os sintomas da artrite, da artrose e quais são os sintomas principais? A artrite, por ser uma doença autoimune, uma doença imunológica, ela pode acontecer em qualquer fase da vida. É comum crianças com artrite, a chamada artrite reumatoide infantil ou juvenil, e ao longo de toda a vida. A artrose, por ser um reumatismo mais degenerativo, de desgaste articular, muito provavelmente ela começa a partir da quarta, quinta, sexta década da vida. Então essa é uma diferença que a gente vê normalmente e para se fazer também o diagnóstico diferencial. Doutor, agora há pouco você nos disse que a artrite normalmente atinge mais as mulheres. Tem algum motivo para isso acontecer? É uma característica genética, provavelmente pode estar ligado ao sexo feminino, a hormônios, não se sabe direito, mas existe mais ou menos de cada 3, 4 são mulheres para um homem na artrite reumatoide. Outros reumatismos, a artrose, basicamente a incidência é a mesma em ambos os sexos. A gota, que é um outro reumatismo, que é um reumatismo ligado a cristais de ácido úrico, a incidência é maior no homem, então existem essas características dos reumatismos.
Bom, no caso das crianças, né, na infância, quais os tipos mais frequentes de artrite e quando é que os pais devem ficar atentos, né? Quais são os sinais que pode dar que essa criança está com artrite? Existem 2 reumatismos importantes na infância. Um é a febre reumática, que é aquele reumatismo que acomete normalmente após 5 anos de idade, é raro antes de 5 anos de idade. É o que se chamava antigamente de reumatismo infeccioso e está ligado a um processo, como se fosse uma alergia que a criança tem a uma bactéria, ao Streptococcus, e ela desenvolve, depois da infecção de garganta, ela pode vir a desenvolver um reumatismo, que pode vir a ser sério, por conta de, além da artrite, da inflamação nas articulações, pode vir a acometer o coração, uma cardite reumática. Isso era muito mais frequente antigamente. Hoje, com os métodos de diagnóstico, com os tratamentos, isso não é tão comum, mas o reumatologista infantil acaba fazendo esse diagnóstico. Outra doença importante na infância é a artrite reumatoide da criança. Às vezes ela vem bastante séria e pode vir assim, a acometer antes dos 5 anos, com 2 ou 3, até mesmo antes. Existe um quadro bastante sistêmico que chama-se de doença de Still, que é uma artrite severa, uma artrite grave que acomete a criança. E cabe ao reumatologista, e no caso o reumatologista pediátrico, fazer o diagnóstico e tratar. E isso acontece por algum motivo, esse tipo de doença na criança? Olha, tem um fundo genético também e é uma doença autoimune, quer dizer, por um motivo que não se sabe ao certo, há uma alteração no sistema imunológico da criança, onde esse sistema começa a agredir as estruturas articulares e as estruturas de alguns órgãos internos da criança. Bom, e quando sentimos dor na articulação, devemos procurar um médico imediatamente? A gente fica sabendo já já, aqui no Opção Saúde. O Opção Saúde está de volta. Hoje estamos falando de artrite e artrose e nosso convidado é o reumatologista Dr. Júlio Horta. Doutor Júlio, muitas vezes, quando a gente sente dor nas articulações, né, demoramos para procurar um médico e até vai se acostumando, né? As pessoas vão se acostumando com essas dores. Agora, qual é o tempo limite para se procurar um médico quando sente essas dores nas articulações? Olha, isso varia muito de cada caso, logicamente. É claro que se você, por exemplo, você tem uma gripe, uma virose, e ela cursa com dores articulares. Todo mundo já sentiu isso quando você tem um resfriado muito forte, você tem aquela dor nas articulações. Isso é fugaz, isso é muito rápido, não requer que você recorra ao médico ou coisa parecida. Mas se é um quadro de inflamação, se você vê que as tuas articulações estão inflamadas, inchadas, existe um sintoma muito comum nas doenças reumáticas, que é a rigidez matinal. Você acorda com as articulações doendo e ela leva um tempo para você voltar a funcionar as suas juntas, as suas articulações. E se isso dura algumas semanas, seria de bom ouvido você procurar um médico para fazer um diagnóstico diferencial, ver o que pode estar acontecendo. Bom, a nossa produção conversou com a Dona Helena. Ela tem 66 anos e tem artrose. Durante a entrevista, a Dona Helena falou da importância de se procurar um médico rapidamente quando sentir dores nas articulações. E conta pra gente como é conviver com a artrose. Vamos ver. Eu tenho artrose há 10 anos, né? Que eu comecei mesmo. Ela ficou bem feia mesmo, de eu não poder mesmo me movimentar. Fiquei 1 ano e alguns meses com as pessoas me cuidando de mim como se eu fosse uma criança. Então eu fui num médico que a gente já conhecia, ele é fisiatra, né? Aí ele me passou um remédio, me passou fisioterapia, né? Eu faço fisioterapia até hoje. Aí eu saí da cama. Com 6 ou 7 meses que eu estava fazendo esse tratamento, eu comecei a andar. Fui melhorando e dia de hoje eu posso andar um pouquinho.
Eu não posso pegar assim, sair na rua e falar, eu vou andar 2 quadras. Eu não posso. Eu ando assim, 10 metros, 15 metros, né? Mas com o andador. Mas se for para mim andar mais longe mesmo, só mesmo de scooter. Ou com a cadeira de roda. Hoje a minha vida está ótima, né? Porque já teve muito pior. Né? Hoje com o tratamento, é um tratamento contínuo. Não para. O médico disse assim, não sara, ela tem controle. Sarar não sara. Começou a sentir uma dor que é diferente. Você vê que está no seu joelho, está no seu ombro. Procure logo o médico, procure logo um especialista. Porque se eu tivesse procurado logo um especialista, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Doutora, é uma rotina difícil, né? Agora, fala pra gente, como que é feito o tratamento da artrose, doutor? A artrose, por ser uma alteração degenerativa, ela vai progredindo, ela progride com o passar dos anos. É lógico que existem alguns fatores agravantes. Por exemplo, excesso de peso, tá certo? Algumas deformidades, ou seja, se a perna tem um varismo, que a gente chama, se a perna é em X, ou ela tem alguma tortuosidade, isso aumenta a chance do desgaste, por exemplo, nos joelhos ou em coxo femoral. E o tratamento, basicamente, se for possível, a correção desses desvios, seria importante aí com a ajuda do ortopedista. O emagrecimento, existem estudos ligados ao emagrecimento em relação à artrose de joelho, quer dizer, quanto mais peso você perde, menos agride a articulação. Isso é uma coisa lógica. E o que ela falou, analgésicos e anti-inflamatórios para as crises e fisioterapia, fortalecimento muscular. Porque se você mantém a tua musculatura fortalecida e rígida, muito provavelmente aquela articulação, aquela junta, ela vai se desgastar menos, ela vai ficar menos instável, por isso vai cuidar melhor da dor e da artrose. É isso que eu ia te perguntar, se a fisioterapia, qual é a contribuição da fisioterapia nesse tratamento, né? É importante. Importantíssimo. A fisioterapia tem dois focos, um foco de aliviador, com calor, com gelo, com os aparelhos que eles têm, ultrassom e TENS, e posteriormente os exercícios são fundamentais. Não existe tratamento de artrose só com medicamento. Você tem que ter a ajuda da fisioterapia também. Doutor, e existem alguns procedimentos que podem ajudar na qualidade de vida de quem sofre com esses problemas, com essas doenças? Sem dúvida, existem as órteses, que são os aparelhos. Você viu aí esse carrinho que ela estava andando, os andadores, tudo isso. Isso tudo contribui para minimizar o sofrimento e minimizar a dor. Tem alguma adaptação de objetos também? Com certeza. Na casa é importante, no banheiro e em outros cômodos, você tem que fazer uma adaptação para poder aquela pessoa ter uma qualidade de vida melhor. Bom, agora a gente vai conhecer um outro caso. A dona Lélia tem 65 anos e sofre com artrite. Ela percebeu que tinha doença com 40 anos e faz exames contínuos para controlar a doença. Vamos ver o VT. Na primeira vez que eu percebi que eu tinha artrite, eu tinha cerca de 40 anos. E atacou bastante as mãos e os punhos. O ano passado, eu fiquei muito mal. Aí a artrite atacou todas as articulações ficaram atacadas. E era uma dor mesmo assim insuportável. Era insuportável assim a ponto de não conseguir dormir, porque deitada não melhorava, e nada melhorava, isso me impedia de andar. Só podia andar muito pouco dentro de casa, com um grande sacrifício eu andava dentro de casa. Estou controlando bem a doença, já fiz vários exames, nada, tá tudo, e todos os meus exames têm dado assim bem, né? Mas a artrite ainda não cedeu. Ainda não cedeu, eu ainda estou com artrite, apesar de todo o tratamento. Tem que encarar com naturalidade a doença e procurar superar, porque sempre há coisas boas para a gente viver e tem muita coisa ainda para se fazer.
mesmo com as limitações que cada uma dessas doenças autoimunes trazem, né? Então eu penso que sempre há um modo de se viver bem, apesar de tudo. Bom, doutor, como a gente viu a dona Lélia, né, ela sempre tem esse acompanhamento. A artrite, ela é reversível ou não? Olha, a artrite, o caso dela é um caso de artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória, como eu disse, uma doença imunológica, que acomete não só as articulações, ela deforma bastante as articulações. Você vê no caso uma artrite bastante severa dela, dessa paciente. E ela pode acometer órgãos internos também, como os rins, e coração e pulmão. É um quadro sistêmico e deve ser tratado como tal. A artrite reumatoide, como outras doenças reumatológicas, sofreram assim, uma melhora muito grande na última década em relação ao tratamento. Logicamente, como a grande maioria das doenças em medicina não tem cura, tem controle. Se você for pensar numa diabetes, numa hipertensão, essas doenças não têm cura, elas têm controle. Basicamente é isso em relação aos reumatismos e em relação à artrite reumatoide. Então, como eu estava dizendo, na última década surgiram medicamentos, chamados medicamentos biológicos, que assim, vieram a mudar muito o curso natural dessa doença. Então a gente vê hoje muito menos sofrimento, a gente vê muito menos deformidades e a gente pode controlar muito melhor essas doenças mais graves com esse tipo de medicação. É lógico que tem todo um critério, são medicamentos extremamente caros, que a gente consegue no alto custo do SUS e tem que ter um critério muito assim, determinado para você usar esse tipo de medicamento. Mas quando eles são bem utilizados, é impressionante a melhora que dá. Então, nessa última década, nos 10 anos para cá, mudou muito a reumatologia. Porque antigamente, você usava os anti-inflamatórios, você usava corticoide, que é a cortisona, e ficava torcendo ali para o paciente não deformar, não ter as deformidades. Isso hoje, com esse tipo de medicamento, a gente consegue ter um controle muito mais fino, muito mais fácil dessas doenças. Bom para os pacientes, né? Sem dúvida. Bom, e no próximo bloco nós vamos conhecer alguns mitos e verdades sobre a artrite e a artrose e também algumas dicas que podem contribuir com a qualidade de vida de quem convive com essas dores. O Opção Saúde volta já. O Opção Saúde está de volta e neste último bloco vamos saber do reumatologista Dr. Júlio Horta quais os mitos e verdades em relação à artrite e à artrose. Para começar, vamos ver a pergunta da Sônia Sestari. Roda o VT. Gostaria de saber como que se faz para prevenir a artrite. E aí, doutor? Olha, a artrite, na verdade, no caso nós estamos falando da artrite reumatoide, não há como prevenir. Tá? Uma vez que apareceu a doença, tem que se tratar, como eu disse, como uma pressão alta, como um diabetes, você vai tratar essa doença por muito tempo, com medicamentos e todas as outras coisas que se faz. Então, a artrite, no caso, não há uma prevenção. Não há dicas, se você fizer tal coisa... Não, infelizmente não tem. Não tem dieta, não tem clima, não tem nada que previna a doença. Entendi. Uma vez ela estabelecida, ela vai... É lógico que existem períodos assim de remissão. Às vezes a pessoa tem uma crise, você consegue controlar aquela crise e ela tem uma remissão para toda a vida. Tem pessoas que têm algumas crises durante a vida e tem pessoas que vivem em crises. A gente vê esses pacientes todos os dias. Bom, agora o ar-condicionado, ele pode ser um vilão para quem tem a doença? Olha, não acredito. Como eu disse, existem algumas pessoas que quando esfria o tempo realmente piora, tal, mas o ar-condicionado não. O ar-condicionado talvez seja muito ruim para a parte respiratória, quer dizer, você dormir no ar-condicionado, isso não vai te fazer bem, mas para o reumatismo eu não vejo uma piora assim
Eu acho que isso é um mito, né? Mas o clima, ele interfere? O clima frio, existem pessoas... Eu tenho pacientes de todos os tipos. Tem pacientes que no verão, eles pioram muito, vão para a praia, voltam em crise do reumatismo, quer dizer, no verão. E no frio, no inverno, alguns pacientes também. O frio, teoricamente, assim, a gente percebe uma piora da dor, porque há um encolhimento maior, há uma certa rigidez, fica todo mundo muito encolhido. No caso, por exemplo, da artrose, isso pode gerar um pouco mais de dor, tal, porque há uma imobilidade, as pessoas se movimentam menos, tal. Mas em si não vejo uma razão do clima ser um fator sim, muito grande de piora, não. Doutor, e outra pergunta aí nesse clima de mitos e Claro. verdades. As pomadas analgésicas, elas contribuem para a cura da artrite? Cura não. Há uma melhora. Existem algumas substâncias, a capsaicina e alguns outros anti-inflamatórios, que com veículos especiais, ou seja, para penetrar na articulação, elas podem minimizar a dor. Então, por exemplo, se aquele paciente tem um problema sério de estômago, uma úlcera, uma gastrite, que não pode tomar um anti-inflamatório, porque a gente poderá causar uma hemorragia digestiva, alguma coisa do tipo, e a dor não for tão forte, você pode prescrever um creme desse, uma pomada desse tipo, e às vezes você tem bastante sucesso. Não são de todos, isso não é um mito, não, isso às vezes funciona. Doutor, e as doenças reumáticas, elas são contagiosas? Não, de forma alguma. Não. Elas podem ser transmitidas hereditariamente, mas contagiosas não. E são mais de 100 tipos de artrite, de doenças reumáticas, é isso? Existem as chamadas doenças do colágeno, tá? Onde a artrite reumatoide é uma delas. Então, são doenças autoimunes, são doenças imunológicas que agridem o tecido, o colágeno como um todo. Então, a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, o lúpus é uma doença que pode vir a ser extremamente grave, a polimiosite, a esclerodermia, então, são doenças chamadas do colágeno, que são da alçada do reumatologista. Existem as doenças mecânicas também, artroses e doenças posturais. Existe uma doença muito comum que é da alçada da reumatologia, mas outros profissionais também cuidam, que é a fibromialgia. Sim. A fibromialgia, na verdade, não é bem um reumatismo, mas ela a pessoa tem uma alteração na sensibilidade à dor. A pessoa é mais sensível à dor. Então, isso altera muito a qualidade de vida dessa pessoa. Não é um reumatismo que vai deformar nada, mas é um reumatismo que mexe muito com a vida da pessoa, porque a pessoa vive com dor. Então, existem vários tipos catalogados de reumatismo. E todas essas doenças reumáticas, elas podem causar deformidade? Algumas sim, como eu disse, por exemplo, a artrite reumatoide, ela pode vir a ser extremamente deformante. Existe uma doença que é mais comum no homem do que na mulher, mas chamada espondilite anquilosante. É um reumatismo que pega a coluna como um todo, pega a bacia. Ela pode vir a ser extremamente deformante. Então, tem que se fazer o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento. Bom, a alimentação, isso pode melhorar ou ajudar de alguma forma no caso de artrite e artrose? Olha, como a grande maioria dos reumatologistas, nós já vimos de tudo. Tem pacientes que chegam na sua frente e falam, eu como isso, eu como aquilo, eu pioro. Não tem como você chegar e falar, não, isso não existe. Você tem que acabar acatando e deixar que o paciente, ele sabe as coisas que fazem mal ou não. Existe um reumatismo específico, que é a gota, que está ligado a um excesso de ácido úrico. E o ácido úrico, ele vem das proteínas. Então, se você tem gota e se você tem crises de gota frequente e você come muita proteína, teoricamente isso pode ser um fator de predisposição às crises. Mas nem isso hoje em dia a gente leva tanto a ferro e fogo. Hoje em dia, com a medicação que se tem, você não fica prescrevendo grandes dietas, não. É lógico, outra coisa relacionada à artrose, por exemplo. Se a pessoa for obesa, é lógico que você vai ter que prescrever ou Sim. encaminhar esse paciente para perder peso, para não judiar das suas articulações. Mas não existe assim
um alimento, fala, eu como isso, a minha artrite vai piorar, isso é um mito. É sempre bom que se alimente bem pela Lógico. Saúde geral, né? Por uma qualidade de vida melhor, Sem né? dúvida, uma alimentação adequada, equilibrada, é sempre melhor do que esses distúrbios alimentares. Né? Sim. Doutora, agora, em momentos de crise, há alguma dica? O que é indicado fazer quando se sente muita dor, uma crise forte? Olha, é procurar um médico, procurar um clínico geral ou ser referido a um reumatologista, porque as crises são assim, incomodam bastante, a dor é muito intensa, que você vê crises de reumatismo que às vezes você tem até que internar o paciente de tão forte que é. Então, não adianta ficar procurando medicamentos aí por automedicação. Eu aconselho a procurar um médico e aí fazer os exames para dar o diagnóstico, saber de onde vem aquela dor. Doutor Júlio, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Obrigada, viu? Foi um prazer grande, eu que agradeço. Esclareceu muitas dúvidas aqui pra gente. Bom, o Opção Saúde fica por aqui, mas continua nas redes sociais. Então envie sugestões e assista aos programas já exibidos. Para isso é só acessar o nosso site, que é o www.tv.unesp.br/Opção Saúde. E eu te espero no próximo programa. Até lá!